Graças a Deus. Você virou Faustão, cara? Não virei Faustão hoje não, apesar do pessoal sempre estar nos acompanhando aos domingos aí, fim de semana. Tem sido muito bom estar aqui com você de novo. E olha, hoje esse episódio estará maravilhoso. Excepcional. Sensacional. Fala galera profissa, tudo bem com vocês aí? Obrigado por estar nos assistindo, obrigado por estar compartilhando, obrigado por fazer parte aqui e nos ajudar nesse trabalho. Que Deus continue te abençoando, te dando graça. Não esquece de compartilhar, não esquece de curtir aí, não esquece de nos chamar caso você precise de alguma coisa, né? Estamos à disposição. E que você seja cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus aí nesse dia e nesse episódio que hoje tá lindo demais, gente. Lindo demais. Léo, você está bem? Olá, Rafael. Estou bem, graças a Deus. Você virou Faustão, cara? Não virei Faustão hoje não, apesar do pessoal sempre estar nos acompanhando aos domingos aí, fim de semana. Exatamente. Tem sido muito bom estar aqui com você de novo. E olha, hoje esse episódio estará maravilhoso. Excepcional. Sensacional. Excepcional. Fer, quais são as suas considerações offline? Estou bem, graças a Deus. Tudo certo? Cheio aqui de ansiedade com a nossa entrevista de hoje, que vai ser muito abençoada. Com certeza vai enriquecer muito a vida dos nossos ouvintes, a nossa e todos aqueles que conseguirem assistir. Que Deus nos use poderosamente e que a mensagem entregue hoje aqui recai sobre a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Vamos rodar a vinheta aí. E glória a Deus. Quero primeiro agradecer. Muito obrigado pela sua presença. Pastora lá da ENIC, né, tem nos abençoado com a palavra de Deus, tem sido instrumento nas mãos do Senhor. Tem falado aí com o pessoal aí, ela vai falar um pouquinho no decorrer aí sobre o ministério, com pessoas aí com mais de 50 anos que estão na flor da idade, que tem muito mais experiência, muito mais conteúdo para nos ajudar, que somos mais novos. Glória a Deus por isso. Queria agradecer, pastora Giovânia, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Glória Me a sinto Deus. muito honrada de estar aqui. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E aí, pastora, para começar, pessoal que nos ouve, pessoal que nos assiste, queria que você contasse um pouquinho aí quem é a pastora Giovânia. Pastora Giovânia é alguém convertido há 20 anos ao Evangelho, me converti aos 40. Sou casada aos 40 anos de casamento. Quando me converti tinha 20 de casada, já tinha 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, é o Bruno, a Mariana, o Guilherme. Hoje são casados. Já tenho 2 netinhos também, o Luke e a Alexia. Legal. Amo minha família, amo meu marido, amo meus filhos. Minhas noras são bênção na minha vida. Meu genro também é muito especial. Os netos, então, é bem aquilo que a palavra fala. Os netos é a coroa e a alegria da vida da gente, né? Dos idosos. Olha. Então, assim, como pastora, eu estou há 7 anos, mas em ministério eu já trabalho há 15 anos, né? Nos bastidores, já participei de vários ministérios. Sim, glória a Deus. Uma prévia aí. Uma prévia. De profissão, eu fui bancária por 26 anos. Eu estava prestes eu já tinha ganho a estabilidade aos 25 anos de empresa, quando o Senhor me chamou para o Ministério Integral. Então eu abri mão para o Senhor, para trabalhar integralmente no Ministério. Glória a Deus. E foi um pedido, foi uma saída mesmo, não foi um... Não, eu pedi para ser mandada embora, tem toda uma história. Minha demissão demorou 3 meses para sair, mas foram 3 meses onde vidas se renderam ao Senhor, inclusive um dos diretores da empresa que veio conversar comigo. Ele não aceitava o fato de um funcionário estar lúcido pedindo uma conta com 25 anos de empresa. Entendi. Já com estabilidade. Entendi. E aí foi quando eu comecei a contar para ele os motivos, e ele voltou 3 vezes. Foi um processo assim de 3 meses.
as 3 vezes que ele voltou, até que ele se converteu ao Senhor Jesus. No dia, uma semana depois, foi minha última semana. Entendi. Sim. Já começou os milagres ali. Já. Já. Nossa, Tinha ali Deus, propósito. nossa, Deus não perde tempo. Não mesmo. Glória a Deus. E falando um pouco já sobre essa questão de quem é a pastora, como que surgiu essa questão dessa conversão? A minha conversão, ela se deu num período muito delicado da minha vida. Eu já tinha meu 3º filho na ocasião com 1 ano de idade, e eu descobri ninguém sabe o que é até hoje, não foi diagnosticado. Algo dentro de mim crescia. E todas as vezes que aquilo crescia, eu ficava totalmente deformada, da cabeça aos pés. Totalmente deformada, e emergência, hospital. Foram 11 cirurgias de abdômen total. Caramba. Foi um processo de 3 anos nessa luta. O médico abria, fechava, era plantonista, era tudo emergência, e não fechava diagnóstico. Até que um dia, na penúltima cirurgia, quando eu voltei 15 dias depois para tirar os pontos, né? A médica pediu que a enfermeira saísse da sala, que ela precisava falar pessoalmente comigo, né? Algo mais pessoal. E ela virou para mim e ela falou assim: você tem alguma religião? Eu falei assim: sim, né? Eu sou católica, praticante, eu dou aula de catecismo. Olha só. Eu sempre fui ativa. Entendi. Então ela falou assim: porque você tem algo que a medicina não explica. Quando a gente abre você, nós temos um fichário seu aqui imenso, de quilômetros de folha, e ninguém descobre. Você já foi caso de discussão de horas por equipes médicas. Não tem uma explicação científica. Então eu recomendo que você se recorra a Deus, ela falou para mim. A médica dessa penúltima cirurgia. Eu saí de lá transtornada, né? Você fica assim: meu Deus, o que está acontecendo? Chorei muito, assim. Eu lembro que eu sentei na calçada da rua, eu chorei muito. Estava perto de um orelhão, naquela época ainda era orelhão, né? Eu liguei para uma amiga vir me buscar, não tinha condições de pegar condução, nada, e ela veio me buscar e me levou numa mulher, que ela falou assim: não se desespere, eu vou levar você numa pessoa que vai falar o que você tem. Aí começou um processo, assim, resumidamente, tá? Sim. Começou um processo assim, naquele dia mesmo eu fui na casa dessa mulher, que era uma cartomante. Quando a mulher abriu a janelinha da porta, aquelas portas antigas, a janelinha ainda, ela olhou para mim, a mulher ficou branca como uma seda e falou para minha amiga: olha, eu não vou atender essa mulher. A minha amiga ficou completamente constrangida e falou assim: isso nunca aconteceu, eu não estou entendendo. Insistiu com a mulher e ela disse: não, eu não vou atendê-la. Saí dali, passado algum tempo, minha cunhada me levou numa benzedeira. Interessante, porque essa benzedeira me conhecia desde bebê. Ela tinha sido amiga da minha mãe já era falecida, porque eu sou órfã de mãe, né? Então, ela me conhecia, só que à medida que eu subia a escada da casa dela para ela me atender, ela gritou lá de cima: eu não vou benzer você. Eu entrava em desespero, porque eu falava assim para Deus: o que eu fiz, Senhor, né? Por que o Senhor está com tanta raiva de mim? O que será que eu fiz? E eu tinha realmente algo dentro de mim, assim, em relação a Deus. Por que tirar a mãe de uma criança, né? No caso, 4 crianças, nós somos em 4 irmãos. Eu tinha algo com Deus, mas não tinha raiva de Deus. Eu só não entendia como Pelo Deus... fato da mãe ter da partido. orfandade, né? Mas eu falava assim: será que Deus está com raiva de mim porque Ele sabe que eu tenho esse ressentimento da parte dele, né? Dá um nó na cabeça da gente. Entendi. A benzedeira não atendeu. Então assim, eu virei para minha amiga e falei assim: olha, vamos deixar como está. Deus tem os motivos dele. Eu não vou discutir com Deus. Eu vou aceitar o que eu não posso mudar. E eu passei assim a viver os dias da minha vida como se fossem os últimos. Todos os dias eu vivia me despedindo da vida e criando os meus filhos independente de mim, para não sofrer como eu havia sofrido a perda da minha mãe. Passaram-se alguns meses, eu conheci uma pessoa num ponto de ônibus, né, saindo da empresa. Ela trabalhava no Bradesco e eu no Itaú. E a gente se encontrou, conversa vai, conversa vem. Aí eu descobri que ela morava no final da minha rua e estava grávida para ganhar bebê. Dei meu endereço, me dispus a ajudá-la, porque embora nós tivéssemos a mesma idade, era a primeira experiência como mãe, e me dispus a ajudá-la. E numa dessas visitas, quando o bebê nasceu, já tinha passado alguns meses e tal,
eu estava lá e eu passei muito mal, e aí eu relatei o fato a ela, tudo que eu vinha vivendo já há 3 anos. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu vou levar você numa pessoa que ele vai resolver. Se ele não resolver, ninguém resolve. Aí eu disse para ela, eu não vou. Eu não vou porque aconteceu assim, aconteceu assim. Meu irmão também já tinha me levado num centro espírita. Eu cheguei no centro espírita, tinha uma fila para entrar. A hora que eu pus o pé na porta, o homem me bifreou e falou assim, você não pode entrar aqui. Então eu vivi uma experiência muito sobrenatural, eu diria. E assustadora. Sim. Aquilo me tirava o sossego Até completamente. por conta do diagnóstico que você tinha, né? Então, aconteceu dessa forma. E quando eu conheci essa senhora, então, ela me disse assim, eu vou te levar num homem que se ele não resolver, ninguém resolve. Eu falei, eu não vou por isso, por isso. Ela falou assim, não, mas dá mais uma chance para você. Aí eu fui para casa, conversei com meu marido falou assim, você vai se desgastar, vai se expor, você sofre muito quando isso acontece. Eu falei assim, eu vou tentar mais uma vez, para não dizer que eu não tentei. Sim. Me emociono, porque foi muito forte. Nesse dia eu estava num grupo caseiro. Era um grupo caseiro. E estava lotado, era uma casa muito humilde, mas lotado de pessoas. E o pastor estava na sala com a Bíblia aberta pregando. Quando eu cheguei, o pastor parou. E Deus tomou a boca daquele pastor. E Deus falou profundamente ao meu coração. Glória a Deus. Ele revelou desde o ventre da minha mãe tudo o que se passava, o porquê da situação. E eu lembro muito bem que ele disse assim, as portas por onde você tentou entrar, eu fechei. Porque você é minha. Eu te consagrei do ventre da tua mãe. E da minha mão, ninguém te tira. Eu não entendia nada, obviamente, como, né, primeiro contato, aquilo me assustou muito. Fiquei com medo quando ele começou a revelar a minha vida. Eu falei assim, esse negócio parece que é espiritismo, não gosto, tenho medo. Fiquei com muitos questionamentos. Mas aquele pastor se dispôs a caminhar comigo, me discipular, me ajudou muito. Então foi quando eu aceitei Jesus, mas assim, não pude me entregar inteiramente. Eu falei para Deus, olha, enquanto meu marido não tiver entendimento, eu preciso respeitar a opinião dele, Senhor. Eu já estava sabendo que a palavra de Deus dizia que a gente tinha que ser submisso ao marido, eu sabia que a palavra de Deus já falava algumas coisas, então conversei com Deus assim, e Deus na sua magnitude, né, me aceitou do jeito que eu coloquei a situação. Passaram algum tempo, foi que eu pude, foi quando eu tive a visão para vir para Itatiba, né, e então ali eu me converti, de fato, entreguei minha vida para Jesus. Foi quando eu conheci a Inique, que eu fiquei alguns tempos sem igreja, porque eu cheguei e teve uma denominação que foi desse pastor que não me aceitou como eu estava, né, de cabelo cortado, calça comprida na época, tinha tingido o cabelo e tal. E aí foi mais um impasse, mas assim, a minha conversão se deu dessa forma. E quando eu cheguei em Itatiba, que conheci a Inique, meu marido também simpatizou com a igreja, né, que o primeiro contato é com as pessoas, até conhecer Jesus. E aí eu pude me batizar finalmente, né? Em 2003 eu me passei pelo batismo, dia 31 de agosto. Aí em dezembro foi meu marido e minha filha. Em abril do outro ano, meu outro filho. E o caçula era muito criança. Quando ele teve 12 anos, ele pediu para ser batizado. Minha conversão se deu dessa forma, com uma enfermidade que ninguém descobria, a qual, mesmo depois de aceitar Jesus, ainda em São Paulo, um pouco antes da visão de vir cá, o sonho que Deus me deu para vir para Itatiba, eu passei por uma 4ª cirurgia, me derrubou muito, porque eu achava assim, estou curada. A cura não acontece da forma que a gente imagina. Entendi. Até a cura tem um processo, né? E eu precisava passar por mais uma cirurgia, porque foi ali que eu tive um encontro pessoal palpável com Jesus Cristo. Eu entrei no centro cirúrgico, assim, eu fiz até carta de despedida, porque eu pensei, eu me converti, capaz que Deus já queira me levar, porque eu não sei o que eu tenho, ele sabe, de repente não tem cura. A cabecinha de quem não entende, né? E então eu fui, fiz carta para meus filhos de despedida, carta para meu marido, deixei tudo como uma amiga de confiança. E fui para o hospital, assim, sabendo que eu não voltaria, no meu entendimento. Aconteceu algo muito interessante, a gente entra no centro cirúrgico numa emergência e você é operado imediatamente. Aquele dia foi diferente, eu entrei no centro cirúrgico de emergência, de repente os médicos sumiram da sala. Todo mundo saiu. Um foi tomar café, o outro foi não sei o quê, eu me vi sozinha naquela sala. Então eu estava deitada, não estava anestesiada.
Tenho absoluta convicção disso, né? Porque muitas vezes as pessoas questionam, você não estava anestesiada, não foi um delírio? Para pensar não. isso. Entendi. E eu senti, quando Jesus tocou a sua mão assim, no meu ombro, e ele disse assim, fica firme, você precisa passar por mais essa, soldado, porque eu quero te colocar na trincheira, à frente da trincheira. Eu sabia que era Jesus, e eu lembro que eu não estava numa posição que não dava para virar a cabeça. É algo que não dá para explicar, você não vira a cabeça para ver Jesus, você sabe que ele está ali. E eu lembro que eu fiz assim, e eu vi as vestes muito brancas, um branco que brilhava, e um cinturão de ouro. E eu não sabia o que era aquilo, depois foi que eu soube. Ali, esperei os médicos chegar, os médicos entraram, ficaram assim impactados com a minha fisionomia. Eles falaram, nossa, o que aconteceu com a senhora? Está curada. A senhora está com uma fisionomia tão boa, de repente. Eu falei, não sei. Aí nisso veio o anestesista, conversou, anestesiou, eu fiz a cirurgia. Fiquei no hospital 15 dias, tive uma insuficiência respiratória. Hoje eu entendo que foi uma luta terrível. Tive uma insuficiência respiratória, quase que fui mesmo. Mas ali eu já tinha certeza que eu não ia. Estava lutando mesmo, já consciente de que eu teria vida. Tive alta, fui para casa. Quando o pastor foi me visitar, ele falou assim, você tem alguma coisa para me contar? Eu falei assim, não, me conta você primeiro. Ele falou assim, aconteceu um negócio estranho. Estranho não, diferente para mim, ele falou. Eu estava na minha casa e eu vim até a sua casa e Deus mandou eu sentar na sua cama, eu e as irmãs, em cada ponta da sua cama, e interceder pela sua vida, porque Ele estaria te visitando e te salvando hoje, no dia dessa cirurgia. Aí eu contei para ele a visão. E quando eu descrevi, ele falou assim, foi Jesus Cristo, não foi um anjo que você viu. Foi Ele mesmo que falou com você. E Ele te chamou de soldado, porque Ele é o grande general de guerra. Glória a Deus. Então foram assim experiências muito profundas, uma conversão assim muito profunda. E aí sim fui curada, totalmente curada. Já passado uns 7, 8 anos de convertida, um dia nas madrugadas das minhas orações com o Senhor, Ele me revelou o que eu tinha. Ele me deu em visão, sempre me vinha umas imagens na cabeça, mas eu não conseguia discernir o que era aquilo. Então eu me via num centro de Umbanda com meu pai, isso foi real, me vinha a lembrança, isso foi real. E eu lembro que me amarravam minhas pernas, minhas mãos, minha boca, e eu não sei o que acontecia, mas eu tinha a nítida sensação que daquele momento em diante alguma coisa havia acontecido. Mas eu era muito criança, eu devia ter na faixa de 3 para 4 anos. Me vinham as imagens, mas eu não associava, eu sabia que não era só um pensamento, era algo que tinha acontecido porque eu senti que eu vivia aquilo. Então, numa das madrugadas com o Senhor, Ele me trouxe a imagem e Ele me revelou, naquele dia, te consagraram para o inimigo. Por isso, a tua doença. Quando se aproximou o tempo de você me conhecer e se entregar, Ele lutou com todas as forças pela tua vida. Mas eu lutei por ti. Então, assim, são experiências tão profundas que nos dias de hoje as pessoas falam, isso aí é conversa, mas jamais eu brincaria com algo tão sério. Eu vivi, ninguém me contou. Essa é a minha experiência de conversão, a minha experiência com Deus começou assim. Glória a Deus. Foi dessa forma. Glória a Deus. Foi assim que Jesus me alcançou graciosamente. E é legal que, vem na minha mente, quando você estava falando, aquele que muito é perdoado, muito, né? Sabe, né? O valor disso. Eu sei de onde Ele me tirou. Exato. Efetivamente. Exato. Com todas as palavras, com letras todos, e circunstâncias. E é algo muito pessoal, né? Algo muito pessoal, né? Sim, eu sei que cada um tem uma história, todos têm uma história. Essa é a minha história de conversão. Sim. Foi assim. Foi direta, foi com Ele. Aliás, tudo que eu vivo na minha vida com Cristo, Ele nunca usou pessoas para dizer, você vai fazer isso ou isso. Não, primeiro Ele fala comigo. E às vezes, quando existe assim, dúvida, medo, qualquer coisa, então Ele usa alguém, né? O seminário foi assim, Deus falou do seminário, e eu falei assim, imagina que Deus quer que eu vou estudar, porque eu me formei em teóloga, né? A nossa denominação.
ela exige o seminário, que eu acho muito, muito, muito bom. Que é um processo para você... Nossa, Deus forja muito seu caráter no seminário. É algo com você e Deus mesmo. Então, assim, ela exige isso, a denominação exige esse seminário. Aí, pastora, falando um pouco sobre esse processo que houve de conversão, né? Depois houve mais algum episódio na parte de saúde, os milagres aí, que eu sei que são muitos. Houve muitos, na área da saúde principalmente, vários. Mas eu vou contar um hoje, né? Assim, eu vou falar do câncer. Sim. Em 2013, né? Eu comecei o ano ali com muita canseira e embora eu já tivesse assim muito ativa no ministério, não justificava o cansaço. Então eu comecei a fazer uma pesquisa, né? Fui no cardiologista, endocrinologista, ortopedista, passei por vascular, passei por tudo para descobrir o cansaço. Certo. Nada. E então chegou o mês de setembro, que eu tinha que fazer os periódicos femininos, o ginecologista. E aí, então, foi diagnosticado pelo ultrassom, não foi nem pela mamografia. O ultrassom deu um pequeno nódulo, que a médica falou assim, olha, eu acredito que por você, pela sua idade, já deveria estar na menopausa. Então, a menopausa tardia, ela pode provocar isso. Mas quando você entrar na menopausa, isso dissolve, o organismo espere, isso não é nada. Volta daqui uns 6 meses, sem dificuldade. Fui para casa, vida normal. Naquela noite eu dormi e eu sonhei. Deus me deu assim, no sonho eu estava num hospital, ele era um hospital azul, um azul forte, mas não era marinho, tom de azul forte, todo envidraçado, uma sala muito cheia de gente. E eu olhava assim e via uma sala no fundo escrito mastologista. Acordei daquele sonho assim, ele foi tão real que tive dificuldade para acordar. E eu pensei assim, será que Deus quer que eu vou num mastologista? Aí eu esperei amanhecer o dia, né, dar um horário mais viável. Liguei para uma amiga que mora em São Paulo, porque a descrição desse hospital não era por aqui, pelo menos eu não conhecia. Sim. Santa Casa tem uma cor totalmente diferente. Aí eu liguei para ela e descrevi exatamente o hospital. Quando eu terminei de descrever, ela falou assim, nossa, você está descrevendo o Instituto Brasileiro do Câncer na Radial Leste. Eu falei, sério? Ela falou, sim, você não conhece? Mas por quê? Eu falei, não é nada, depois eu te conto. Respirei fundo, desliguei o telefone, liguei lá, né? Peguei o telefone, liguei e marquei com o mastologista. Em 15 dias eu passei em consulta. Eles são muito sérios, assim, eles são amáveis, acolhedores, mas são muito silenciosos, não responde muita coisa. Ele me examinou, a hora que ele assim, começou a me examinar, ele já fez uma carinha, e eu só filmando a carinha dele, né? Falei, a expressão fala muito, né? E antes que eu abrisse a boca, ele já falou, olha, não respondo pergunta antes de um diagnóstico por imagem. Vou te pedir uma série de exames antes disso, não me faça pergunta. Falei, tá bom. Me troquei e tal. Na saída eu virei e falei assim, doutor, uma única pergunta, você me responderia? Ele falou, uma. Eu falei assim, eu preciso me preocupar. Ele falou, se preocupar não, mas você precisa se preparar. Então eu saí assim, um bocado transtornada, porque você não espera, né? Sim. Quer dizer, no fundo eu já esperava diante do sonho e tudo mais, eu já sabia, mas não imaginava a dimensão das coisas. E então, voltei para casa, esperei o resultado dos exames, e aí segui o passo a passo que Deus foi me dando, né? Até então eu não tinha contado para ninguém, eu fiquei fazendo exames, aí fiz aqueles exames que ele pediu lá, fiz a punção, que é um exame extremamente dolorido, extremamente sofrido. Nossa, ele é pior que uma cirurgia. E a afeição da enfermeira, quando eu fiz a punção, ela me entregava. Eu falei, o negócio aqui é sério. Quando eu peguei o resultado, realmente era assim, um carcinoma invasivo, Viraides, que é o marcador do tumor, né? Não sei, 6, último grau. Eu falei, meu Deus, não tem mal o que fazer. Eu li aquilo e falei assim, bom, Senhor, antes eu não tinha o Senhor, agora eu tenho o Senhor. Fácil, você falar para o Senhor que está sendo fácil, não é. Mas hoje, graças ao Senhor, eu já tenho meus filhos crescidos, se for o caso, eu já vou mais tranquila. Falei assim, né? E comecei assim, preparar os meninos, assim, mas foi tudo muito passo a passo. Primeiro eu contei para o meu marido, e ele ficou muito bravo comigo, porque ele falou assim, poxa, mas você está esses meses todos pensando que você está no médico, você já está providenciando tudo. Eu falei assim, eu estou te contando porque a cirurgia vai ser marcada para já.
Início de setembro já era início de dezembro, porque são demorados os exames, né? Contei para ele, aí depois contei para o meu filho, contei para ele numa quinta-feira. Naquele dia eu tinha cortado o cabelo. Eu cortava o cabelo, eu corto o cabelo até hoje uma vez por mês, então eu pedi para a cabeleireira diminuir um pouco mais, porque eu falei, eu quero me preparando emocionalmente, né? E ele foi me buscar, porque coincidiu que eu estava sem carro naquele dia, e aí ele achou estranho, ele falou, nossa, mas você mudou radical o corte, tá tudo bem? Eu falei assim, tá, tô ótima, eu fico muito bem de cabelo curto. Ele falou assim, fica mesmo, eu amo você de cabelo curto. Ele sempre gostou de cabelo curto. Mas a minha cara não negava que eu tinha algo para falar, sabe? A gente casada há tanto tempo, ele falou assim, você vai me escondendo alguma coisa? Eu falei, não estou escondendo, eu vou te contar tudo hoje. Ele falou, tudo? Eu falei, tudo. Tudo o quê? Eu falei, dirige, vamos chegar em casa. Aí, como os meninos estavam na sala, estavam com os namorados, tudo, eu falei assim, vamos lá na lavanderia. Aí eu contei para ele. Ele ficou muito bravo, assim, chocado, estado de choque quase. Ficou assim, não tô acreditando que você tá com câncer, eu tenho certeza que é câncer. Eu falei assim, olha aqui, eu já tô com todos os exames. Quando ele mostrou os exames, ele falou, mas como que você ficou guardando tudo isso? Eu falei, eu não sei porquê, não sei explicar. Eu senti que tinha que ser dessa forma e fui fazendo. Não foi nem algo pensado. E aí contei para ele. Isso numa quinta-feira à noite, na sexta-feira de manhã contei para minha filha, depois fui contando assim, na forma que Deus ia colocando as pessoas na minha vida para contar. Naquela sexta-feira de manhã, Deus falou comigo assim, chama os presbíteros para que orem e te unja. Que era o pastor Carlos e o pastor Fausto, porque eu estava ligada a eles pelo ministério que eu exercia na ocasião. Aí liguei na igreja, a Luciana, uma figura, falou assim, esse jogo não vai dar. Eles estão numa reunião, os dois, numa sala fechada, não posso nem interromper. Eu falei, não é nada urgente, depois eu converso com ele. Quando eu desliguei o telefone, o senhor falou, não, depois não, agora. E eu tinha o celular do pastor Carlos, falei, então vou ligar no celular do pastor Carlos. Liguei, o pastor Carlos achou estranho, porque eu nunca liguei assim no celular, nem... Aí falei, olha, eu liguei, expliquei para a Luciana que eu precisava falar com você, mas assim, eu estou interrompendo porque Deus mandou interromper. Eu preciso que você venha aqui em casa, eu tenho algo para te contar. Sim. Ele ficou mega preocupado, ele falou, aconteceu alguma coisa? Porque você nunca me chamou na sua casa, assim, a não ser para uma festa, alguma coisa, mas para isso, né? Eu falei, não, venha, porque eu não estou em condições de falar por telefone, comecei a chorar. Desliguei o telefone, deu 15 minutos, vai, nem isso. Eles interromperam a reunião dos dois, né? E foram os dois, ele e o pastor Fausto. Achei interessante quando ele falou assim, Fausto está comigo, posso levar? Falei, deve, porque Deus mandou chamar os pastores. E são vocês dois mesmo. Aí veio os dois. Eu separei os exames e falei, olha, pastor, eu gostaria que o senhor olhasse, porque se eu começar a falar, vou começar a chorar. Eu estou tentando, eu não quero me fazer de forte. É claro que eu já chorei, claro que eu choro, eu sou de carne e osso, mas assim, eu estou encarando da melhor forma que eu consigo. Aí o pastor Fausto foi que pegou primeiro o resultado. Ele começou pelo último exame. Ele olhou assim, quando ele mostrou com a sua cara, ele falou assim, isso aqui é um atestado de óbito. Ele ficou assim, o pastor Fausto ficou em estado de choque, você acredita? Ele não conseguia falar nada. As lágrimas corriam assim nos olhinhos dele, sabe? Ele ficou impactado, literalmente impactado, ele não acreditava. Aí o pastor Carlos olhou e falou assim, olha, se Deus está no negócio, é para a glória de Deus. Eu lembro que ele falou isso, só. Conversamos um pouco, contei todo o processo, desde quando que eu estava, mas o pastor não procurou a gente, não falou. Eu falei, não, pastor, tem coisas que é você e Deus, pastor. Não me pede explicação. Né? Não dá para explicar tudo, Deus não se explica. Sim. E aí orou comigo, tudo, foi embora. Eu dei continuidade ao processo, até que chegou o dia da cirurgia. E engraçado que o pastor Carlos não me ungiu. Ele esqueceu, a gente conversando, ele orou e foi embora. E eu também na hora não me toquei. Entendi. Interessante, eu estava fazendo a mala em casa na quarta-feira que eu fui internada, no dia 13 de janeiro, não, 12 de janeiro eu fui internada, à noite, quarta-feira. Eu ia operar na quinta, 7 horas da manhã. A hora que eu fechei a mala, que eu estava apagando a luz do quarto, o Senhor falou assim, pega o óleo e se unge da cabeça aos pés. Olha. Eu voltei, porque o meu óleo fica em cima do criado mudo, né? E me ungi da cabeça aos pés, orei e fui para o hospital. Internei na quarta-feira, à noite, na quinta fiz a cirurgia, no dia 13. Passei pela cirurgia e tal, e aí tem mais coisas, que é muito detalhes. Sim, e eu não fiz o Instituto Brasileiro do Câncer, Deus mudou tudo.
eu até tenho esquecido essa parte. No processo, tem que tirar as 2 mamas, está muito avançado, vai ter que pôr prótese. Então, no dia que eu passei por uma das consultas, que seria já uma das últimas pré-cirurgia, o médico falou assim, então você sai daqui dessa sala, você vai pegar aquela fila ali, tá vendo aquelas mulheres ali? Você vai escolher as suas próteses. Aquilo foi uma facada para mim. Imagina. Eu olhei assim e falei, meu Deus, me dá força, que eu tô aqui fraquejando, Jesus, tô tremendo na estrutura. Como é que eu vou escolher esse negócio, Senhor? E eu lá na fila, umas 4 pessoas na minha frente. Quando faltava uma, Jesus falou assim para mim, sai da fila agora e vai para casa. Saí da fila, a moça falou assim, mas o pessoal não vai ter que esperar, só falta um. Eu falei, não é por isso não, eu volto depois. Peguei o elevador, desci e fui embora para casa. Não estava entendendo nada. Quando eu cheguei em casa, de noite de novo, dormi. Quando eu acordei no dia seguinte, que eu pus o pé no chão, o Espírito Santo falou assim para mim, busca uma segunda opção, uma segunda avaliação. Eu falei, meu Deus, deu uma confusão na minha cabeça. Eu falei, bom, amém. Peguei o livrinho do convênio, que na época era o livrinho, e tá que eu olho pra cá, olho pra lá, falei, Deus, eu não sei nem como escolher o médico. Aí eu vi o doutor Davi, não sei o que, vou escolher Davi. Né? Crente tem essas coisas, né? Vou escolher Davi, doutor Davi, não sei das quantas. Marquei a consulta, que era para dali uns 20 dias, porque tudo era muito demorado naquela época. Aí, na véspera da consulta, o consultório me liga e fala que o doutor Davi foi para um congresso de emergência e que se eu quisesse esperar, eu tinha que esperar mais 30 dias. Eu falei, meu caso é um pouco urgente, eu não posso esperar. Ela falou assim, olha, eu só tenho aqui o doutor Domingos. Na hora soou assim, doutor Domingos, que sem graça, que nada a ver. Me soou bem assim, olha, esse é o momento de pensar nisso. Mas foi exatamente o que eu pensei. Tem hora que eu olho e falo, meu, só Deus para ter misericórdia. Falei, tá bom, então marca aqui esse doutor Domingos. Pior se fosse o doutor Saul, né? Pois é, Léo, olá, seria pior, né? Ali, no dia seguinte, fui para consulta, lá em São Paulo, no Hospital Oswaldo Cruz, o consultório. Segui o passo que Deus deu. Eu falei, não sei escolher hospital, Senhor, então só me guia aqui. Aí eu fui, gostei desse nome, falei, esse hospital eu já ouvi falar bastante, é bem conceituado, tal. Eu vou nesse. Cobre, convênio cobria. Aí fui, passar com o doutor Domingos. Tô lá, um consultório bacana, tranquilo. Quando eu abri a porta, o doutor Domingos tinha 78 anos. Na hora que eu olhei para ele, eu falei, tem um propósito de Deus aqui. Na hora, eu falei, tem um propósito de Deus aqui. Eu só falei assim, Deus, me fortalece, não quero fraquejar, porque eu tenho certeza que tem um propósito. O homem é um fiquete, é um idoso, eu já estava no ministério, né? É isso aí. Entrei, ele me examinou, pediu todos os exames, olhou tudo, ficou um tempão olhando, acho que ele nem é vivo mais, né? Ele era professor. Ele não era só o médico, ele era médico e professor dos médicos, oncologista do Hospital Oswaldo Cruz. Olha o que Deus fez, olha o que Deus fez. É só Deus que faz isso, meu irmão. Só Deus é que faz isso. Aí conversamos, ele falou assim, ótimo, seus exames estão muito claros, eu vou te examinar. Aí ele começou a me examinar, ele franzia a testa, ele falava assim, não vou me precipitar, dentro do que eu senti aqui, está dentro do diagnóstico, mas nós vamos repetir todos os exames, porque eu quero acompanhar um por um, passo a passo com você. Eu falei, ai meu Deus, tudo de novo. Aí foi mais uma jornada de muitos dias. Eu estou contando da parte que eu pulei, antes de contar para o marido e tal. De chegar no... para chegar lá. Ele acompanhou tudo, aí no final ele virou para mim e falou assim, interessante. O seu Birrades continua 6. Mas eu não tenho certeza se você tem um câncer nas 2 mamas. Não está muito claro para mim. Eu vou te abrir. Depois que eu abrir, eu vou saber o que você tem. Eu falei, tá bom. Não mandou escolher prótese, nada. Ficou na dele. Eu falei, bom, ele deve ter um outro procedimento. Pensei, né? Aí foi quando eu comecei a contar para o meu marido, que a cirurgia começou a chegar próximo e tal, né? Contei para todo mundo, passei pelo pastor e fui para a cirurgia, voltando lá.
Cheguei para a cirurgia naquela quarta-feira, 13 de janeiro de 2014. Agora é a cirurgia É a com cirurgia com o Dr. Dr. Domingos. Não aquela primeira Circunstância. Não é mais a circunstância do Oswaldo, do Instituto Brasileiro do Câncer. Interessante. Entendi. Interessante. Depois de alguns anos eu entendi o que eu fui fazer lá. Você não entende. Deus pôr assim na sua cara que você não entende. Depois que eu acho que ele nem põe. E aí eu fui, fiz a cirurgia. Demorou mais do que previsto. Fiquei bem, teve um pós-operatório bom. Ele chegou no quarto, eu operei na quarta. Fiquei quarta, quinta, sexta. No sábado à tarde ele apareceu para me visitar. Eu achei até estranho, sábado à tarde. Ele chegou. Olha, não pude vir antes, porque eu tive algumas coisas. E tem um detalhe muito interessante. Eu tenho meu marido e meus filhos de testemunha, não tem mais ninguém. E também assim, fé não se explica e acredita quem quer. Quando eu estava fazendo a mala, Deus me deu o nome de alguns livros que eu deveria comprar. E 2 cores de papel que eu tinha que embrulhar. Alguns livros tinham que ser embrulhados em papel cor prata. E um livro tinha que ser embrulhado em papel cor ouro. Eu não entendi, mas fiz o que Deus mandou fazer. E quando eu estava no leito, pós-operatório, cada pessoa que entrava, Deus me sinalizava qual era o livro que eu tinha que dar. O dourado era para o médico. Então eu já tinha entregado para a faxineira, que quando eu voltei de um dos exames, a faxineira estava no quarto. E ela começou a contar uma situação para mim. E eu dei o livro para ela. Ela se reconciliou com Jesus. Ela era crente desviada da igreja há muitos anos. E ainda ajudei ela a procurar uma igreja. Né? Foi tão interessante. Minha filha estava no quarto comigo. Minha filha participou desse momento. Depois teve algumas enfermeiras em particular, não foram todas. E no sábado eu estava com um pacote dourado. Tinha ainda mais 2 pratas, mas tinha o dourado. Eu não sabia que era do médico, mas era dele. Quando ele chegou, o Senhor falou para mim. Um pouco antes dele chegar, Deus mandou eu fazer uma dedicatória. Eu lembro de direitinho que Deus mandou escrever, uma frase. De todos os títulos que você tem, eu quero te dar o maior de todos, Filho de Deus. Só depende de você. E pus a data. Era o livro, não sei se vocês já viram esse livro. O seu nome é Jesus. A apresentação do livro é linda. Ele tem uma capa linda. É um livro simples que apresenta Jesus. Fiz a dedicatória, devolvi para o pacote e guardei debaixo do travesseiro. Nem sabia que o médico ia vir naquele dia. Quando ele entrou na sala, Deus é lindo. Eu tinha praticamente acabado de escrever. O médico entrou na sala. Aí eu falei assim, nossa, o senhor aqui sábado à tarde? Não sabia que médico trabalhava sábado à tarde. Ele falou assim, não, eu estava passando aqui, vim ver algumas pessoas e vim ver você, como você está. Eu falei, eu estou bem, o senhor? Eu falei, eu estou bem. Não é comum um paciente perguntar como o médico está. Eu que pergunto. Eu falei assim, não, mas eu quero saber como você está, porque eu tenho um presente para você. Ele falou, para mim? Ele falou assim, então eu quero o meu presente, depois a gente conversa. Eu falei, tá bom, vou te dar o seu presente. Tirei debaixo do travesseiro, porque eu estava esperando a enfermeira entrar para guardar o pacote de novo, né? Que eu estava andando pouco. Aí ele abriu, quando ele leu assim, ele deu uma fraquejada, mas logo se recompôs. Ele fez assim, a senhora é crente? Eu falei, não, eu sou cristã. Profissa. Ele falou assim, tem diferença? Eu falei, total. Como assim? Eu falei, crente é aquele que crê. Até o diabo crê. Sim. Cristão é aquele que deixa Jesus moldar e vai se parecendo com ele na medida do possível, na medida da transformação. Obrigado. Faz muita diferença. Aí ele veio e falou assim, é mesmo? Eu falei, é. Aí eu peguei na mão dele, assim, muito instintamente, sem... Sabe quando você não pensa? Quando eu peguei na mão dele, o Senhor me usou para falar com ele. E eu falei para ele assim, eu me lembro muito bem. Sabe aquele neto que o Senhor quer conhecer, mas tem resistências? Chegou o momento. Ele olhou assim para mim e ficou quieto assim. Eu falei assim, vai até ela. É você que tem que ter a iniciativa de ir para tirar essa amargura do seu coração. Ele falou assim, como que a senhora sabe disso? Eu falei, eu não sei. Eu estou aqui pegando na sua mão e Deus está falando comigo. Eu só estou transmitindo para você. Foi uma das poucas vezes que Deus me usou dessa forma. Nem sabia que eu tinha esse dom. Ele sentou no sofá, olhou para mim. Ficou assim bem impactado, aí se recompôs. Falou assim, podemos falar sobre você? Eu falei, claro.
Aí ele falou assim, eu tenho uma boa notícia para você. Eu só tirei um pedaço da sua mão esquerda, sua mão direita não tem nada. Quando eu abri, ela está limpa, ela não tem mais nada. E o câncer que aparecia nos exames, eu não sei onde ele foi parar. Porque a sua mão esquerda também, eu recuperei ela totalmente, só diminuiu o tamanho um pouco. Eu falei assim, mas eu sei onde ele foi parar. Fique muito tranquilo. Aí ele pegou e virou para mim e falou assim, mas vai ter que fazer o tratamento teu só não vai escapar. Tem que fazer radioterapia, tem que fazer quimioterapia, tem que fazer hormonoterapia, babá. Eu falei, tudo bem, doutor. O mais importante é que eu estou bem, como o senhor está falando, o importante é que não tirou, que eu não precisei pôr próteses. Nisso eu vejo Deus revertendo o quadro, falei para ele. O senhor não precisa acreditar, mas eu acredito porque eu sei o que eu vivi. Sim. E um dia eu vou contar para o senhor como foi o processo. Ele falou, tudo bem. Ele fez assim, muito obrigado pelo presente. E foi embora. Isso no sábado à noite. Na terça-feira, eu fiquei no hospital internada ainda. Sim. Na terça-feira ele voltou. Passou no quarto. A fisionomia dele era outra. Eu falei, alguma coisa aconteceu. Ele virou para mim e fez assim, eu não acredito da forma que você acredita, mas eu fiz o que você falou. Eu conheci o meu neto de 10 anos, porque eu briguei com a minha filha, porque ela casou com uma pessoa que eu não gostava, e eu falei para ela que ela não era mais minha filha, deserdei ela da herança, inclusive, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Mas o dia que você falou comigo, ele falou, eu não dormia aquela noite. Era como se a sua voz vinha no meu ouvido gritando. Eu peguei o carro e fui para o Guarujá, porque ela mora lá. Bati na porta e o meu neto atendeu a porta. Lindo. Desculpa. Tudo bem. Eu comecei a chorar, sabe? Porque eu falei assim, meu Deus, era por isso então que eu tinha que passar por isso. Mas o Senhor reverteu, eu não precisei tirar. Isso aí. Aí eu fui, ele me deu alta, saí do hospital e fiquei passando com ele algum tempo ainda. Comprei uma Bíblia de aplicação pessoal, fiz uma dedicatória e dei para ele. Eu falei, olha, eu não vou convencer você de nada. É o próprio Deus, aquele que me convenceu um dia, e olha que eu dei trabalho para ele me convencer, não foi fácil. Ele vai respeitar o seu processo também. Sim. O dia que você quiser. Aí ele pegou e falou assim, mas conta pra mim como foi o processo, que você disse que foi um processo do câncer. Eu falei, eu vou te contar o processo. Contei todo o processo pra ele, ele fez assim, parabéns, eu acho que eu nunca encontrei uma pessoa com uma fé tão grande. Eu falei, não, minha fé não é grande, doutor. Sem hipocrisia, minha fé não é grande não, mas eu garanto pro senhor que o meu Deus é o mesmo que pode restaurar a sua vida. E eu não cruzei o seu caminho por acaso, eu trabalho com a terceira idade. Deus não me colocou um cabelinho branco para me operar por acaso. Sim. Deus não me trouxe aqui só por causa de mim. Deus não perde tempo. Agora está nas suas mãos. Ali eu me despedi dele porque assim, o meu tratamento com ele tinha acabado. E aí era com o oncologista, né? Aí fui para o oncologista, fiz a radioterapia e tal. No dia da alta da radioterapia, eu tinha que passar com um radiologista para dar alta, né? Assinar a alta para mim começar então a quimioterapia, pela lógica. Eu passei muito mal no dia dessa consulta. Eu estava tomando banho, eu quase que caí. E eu estava sozinha, meus filhos estavam trabalhando, meu marido, e eu estava bem quando todo mundo saiu. Eu já estava viajando, Itatiba para Campinas sozinha. Sim. Falei, ai meu Deus, o que está acontecendo? Um mal-estar estranho, um mal-estar esquisito. Não sentia as pernas, tinha hora que eu não sentia as mãos. Falei, o que está acontecendo? Eu só senti quando o Espírito Santo falou assim, você vai chegar lá, se arruma e vai. Eu falei, eu vou. Me arrastando porque eu moro em Sobrado. Para descer aquela escada foi só pela graça. Peguei o carro, quando eu vi eu estava lá, eu não sei explicar. Eu fui. Foi tão rápido aquela viagem, sabe quando parece que Deus abriu assim um caminho, não tinha nada. E era um horário de pico. Cheguei lá passando mal. A enfermeira olhou para mim e falou assim, não, você não está bem. Eu falei, não estou mesmo, eu estou se sentindo tão estranha. Ela falou assim, eu vou passar você na frente. Eu falei, não, também não quero passar na frente. Ela falou, não, é um caso, você está muito estranha. Ela mediu, minha pressão estava alta. Nunca tive pressão alta na vida, foi a única vez.
Ela falou, você quer tomar um remédio? Eu falei, não, eu vou ficar bem. Depois que eu entrar lá dentro, eu vou ficar bem. Ela falou, tá bom, então eu vou te passar. Ela explicou assim para as pessoas que estavam ali, todo mundo com o mesmo diagnóstico e tal, né? Existe muita compreensão. Aí ela me passou na frente, mas foi tão interessante que a hora que ele chamou o meu nome, o mal-estar sumiu. A hora que eu abri a porta, eu entrei, ele fez assim, bom dia, o que você está sentindo? Eu falei assim, doutora, acredite se quiser, glória a Deus, não estou sentindo mais nada. Ele falou assim, como não está sentindo mais nada? Ela tirou sua pressão, estava alta. Eu falei assim, então, mas eu não sei explicar, simplesmente eu não estou sentindo mais nada. Ele falou, não, tudo bem, eu vou atender você do mesmo jeito. Sentei para conversar com ele, ele puxou na tela do computador o meu prontuário e falou assim, bom, Ana Giovânia, agora é vida que segue. Acabou. Passou a tortura. Agora a sua vida prossegue. E tudo certo. Eu olhei para ele e fiz glórias e glórias e glórias e glórias a Jesus Cristo. Eu não conseguia parar de glorificar. Ele olhou para mim e falou, calma, só estava muito eufórica. Eu falei assim, você não está entendendo. Você está me dando alta. Isso significa que eu não vou fazer quimioterapia. Sim. Aí ele falou assim, peraí, como assim? A senhora já não fez quimioterapia? Porque a gente começa pela químio. Aí ele olhou para um toalho e falou assim, nossa, seu oncologista errou feio. A gente começa pela químio. Eu falei, seu doutor, encerra o papo. O senhor já disse que eu estou de alta. O senhor já disse que eu estou de alta. Eu já glorifiquei a Deus, eu estou de alta. Aí ele virou para mim e falou assim, dona Giovânia, não é bem assim. Eu respeito a sua fé. Mas não é assim. A senhora tem que me prometer que a senhora vai voltar no oncologista. Hoje é quarta-feira? Quarta-feira que vem, eu já estou agendando a sua consulta com o seu oncologista. A senhora vai discutir esse assunto com ele. Eu não posso atestar que a senhora está livre da quimioterapia. Houve um equívoco aqui do seu prontuário. Eu falei assim, doutor, eu não acredito em coincidência, eu acredito em Deus agindo. Mas eu vou discutir o assunto com o meu oncologista, eu dou minha palavra de honra que eu venho. Eu saí daquele consultório tão radiante, tão feliz. Eu vinha cantando, louvando a estrada fora. Doida para chegar outra quarta-feira. Não contei nada para ninguém, para não gerar expectativa. Enfim, a gente aprende a guardar as coisas. Na outra quarta-feira eu tinha que ir no oncologista. Eu falei, ai Deus, agora eu vou lá discutir o assunto. Sabe de uma coisa, você já foi na frente, já discutiu por mim. Eu vou lá. Fui. Entrei no consultório, quando chegou a minha vez. E aí, como é que foi errado? Aí ele examinou, falou, nossa, foi muito bem, essas manchas somem, isso aqui e tal. Tá muito bem. E aí, tem só um biombo assim que separa, né? Ele falou assim, enquanto eu fiquei me trocando, ele gritou do outro lado, agora a senhora veste a roupa e vem pra gente discutir o seu tratamento. Olha a palavra que ele usou. Discutir. O Espírito Santo falou assim na hora pra mim, presta atenção. Antes de eu entrar na consulta, ele falou assim, presta atenção em tudo que ele vai falar. O outro falou assim, discuta com o seu oncologista. Se ele já tinha tudo escrito na... O que ele ia discutir o que comigo? Mas ele falou, a senhora se veste e vamos discutir o seu tratamento. Como assim, se eu já tinha o tratamento? Eu já sabia o que eu tinha que fazer. Na hora eu me liguei na palavra, eu falei, ai Deus, o senhor está nisso. Aí sentei, ele falou assim, então agora vamos começar pela sessão, eu nem lembro mais a cor da sessão. Não. E depois passa, eu falei assim, doutor, para. O senhor falou que nós vamos discutir o assunto, certo? Ele falou, sim. Discutir o assunto no sentido que vou te explicar o que você vai passar. Como vai fazer? Eu falei assim, doutor, eu não vou passar. Ele falou, como não vai passar? Porque assim, doutor, quer que o senhor acredite, quer não? Posso contar a história toda? Se eu tenho tempo para me ouvir? Ele falou, tenho. Aí eu comecei do zero com ele, do câncer. Tudo de novo, passo a passo, tudo. Que aqui eu estou resumindo muito, irmão. Fui contando tudo para ele. Então a senhora não vai fazer quimioterapia? Eu falei, não. Ele abriu a gaveta, pegou um papel e falou assim, a senhora vai me assinar um termo de responsabilidade, porque eu não posso fazer isso. Eu falei, assim. Eu sentia tanta paz. Entendi. Eu assinei, ele guardou não, chamou a secretária e mandou anexar no meu prontuário. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu admiro muito a sua fé, mas só que tem uma coisa, tudo bem, a quimioterapia a senhora não vai fazer, mas a hormonioterapia vai tomar. Na hora eu pensei assim, deixa ele passar, não vou tomar mesmo. Falei, tudo bem. Que nada, com Deus as coisas não funcionam do jeito que a gente quer, é malcriação. Sim. Fui embora com o papel na bolsa e me comprometi de voltar em 30 dias
E por 10 anos, a cada 30 dias, porque eu não tinha feito a quimioterapia por minha conta, ele queria me acompanhar passo a passo, 30 dias, por 10 anos, veja o detalhe. Eu falei, misericórdia. Bom, saí de lá feliz, fui para casa, eu estava tão radiante, eu tinha certeza, absoluta convicção, que era Deus que estava falando. Absoluta, absoluta. Feliz. Cheguei em casa contando para o meu marido, para os meus filhos. Aí começa, né? Mãe, você está louca, mãe. Deus não ia fazer isso. Mãe, não sei o quê. Giovana, pelo amor de Deus, o que é isso? Você não quer fazer quimioterapia? Para com esse negócio de que você não toma remédio, para com isso. Eu falei assim, gente, eu não vou discutir com vocês, porque assim, foi comigo que Deus falou, é comigo o processo. Eu só peço que vocês respeitem e sejam testemunhas do que Deus está fazendo, porque um dia vocês vão testemunhar. Então eu enfrentei essa situação. Aí, deu 30 dias. A consulta era numa segunda-feira, que sempre de segunda-feira eu passava. Na sexta-feira, anterior à consulta, eu estava fazendo faxina em casa. Estava lavando meus vestiários lá embaixo, lá fora. E eu comecei a esfregar o banheiro e pensava assim, Deus do céu, o que eu vou falar pro médico? Não tomei o remédio. Eu não posso mentir e falar que eu tomei, Senhor. Deus, me dá uma estratégia, porque eu não quero mentir, obviamente, que eu não vou te honrar mentindo. E se eu chegar, ele vai me chamar de irresponsável para baixo. E eu não vou saber argumentar com ele. Meu Deus, o que eu faço? Terminei de pensar assim, irmão, eu não sei dizer para você quanto tempo passou, eu comecei a vomitar. Mas eu vomitei tanto sangue. Caramba. Pedaços de sangue. E tava tudo bem? Tava tudo bem. Nossa. Eu vomitei tanto que eu segurei no vaso sanitário, eu fiquei sentando devagar porque eu não conseguia nem ficar em pé, tanto que eu vomitei. E eu estava sozinha. Essas coisas é interessante, sempre quando você está sozinho. O celular estava na sala, eu estava lá fora, minha casa é grande. Fui literalmente me rastejando até chegar no celular. Tremendo, peguei o celular, falei, vou ligar para o oncologista e vou contar o que está acontecendo. Porque o que será que está acontecendo comigo? Eu não entendia nada. Liguei para ele e falei, doutor Teixeira, está acontecendo assim, assim, assim. O que eu faço? Eu vou para o hospital? Vou até aí? O que o senhor sugere? Ele falou assim, eu sugiro que você suspenda imediatamente o remédio. Eu falei assim, tá bom. O que eu ia falar para o médico? E vou para o hospital, ele falou, não, suspenda e observe. Se em 3 horas você não vomitar mais, ok. Se você continuar vomitando, hospital. E de lá você pede para o plantonista me ligar. Eu falei, tá bom. E era o remédio que você não tomou. Aí eu peguei, desliguei. Quando eu desliguei, Deus falou assim comigo, você não queria uma justificativa? É o que o remédio ia fazer por você. Eu falei, Deus da glória, Senhor do céu. Eu chorava, eu cantava, eu chorava. Eu passei o dia inteiro chorando, louvando, chorando. Não contei nada para ninguém, porque ninguém estava acreditando. Passou o final de semana que eu contava as horas. Na segunda-feira fui no médico. Cheguei lá. Suspendeu o remédio? Suspendeu. Precisou ir para o hospital? Não, estou ótima. Suspendeu o remédio? Eu falei assim, por quê? Aí ele falou assim, você foi para o hospital? Eu falei, não, porque eu não vomitei mais. Ele falou, ok, mas você não vai poder tomar mais. Falei, por quê, doutor? Geralmente quando dá isso é porque deu rebote que fala, efeito contrário. Ele provocou algo danoso para o seu corpo. O seu corpo não se deu com ele. E agora? Ele falou, então, eu não sei o que eu faço com você. Eu não sei, eu vou ver você agora cada 15 dias? Complicado, dona Giovana, eu preciso pensar, ele é professor, né? Eu só peguei professor, você percebeu? Que Deus preparou os top da galáxia. E pergunta a idade do meu oncologista. 72 anos. Fiquete também. Olha aí. Fiquete. Eu não acredito em coincidência. Aí eu falei para ele, aí ele falou, né, então agora eu não sei como eu vou fazer com a senhora, eu vou ter que sentar, eu vou ter que estudar o seu caso, e nós vamos marcar um retorno para a senhora em 15 dias. Eu falei assim, doutor, para tudo, preciso falar com o senhor. Ele falou, o quê? Eu falei assim, você pode me ouvir? Ele falou assim, Eu falei assim, eu vou contar exatamente o que aconteceu. Contei tudo o que aconteceu. E eu já estava com um presente, o livro para ele também, na bolsa. E era, detalhe, véspera da Páscoa. Olha. Eu peguei o livro, ia dar chocolate para ele. Levei o livro é cor de chocolate, o seu nome é Jesus. Sim. Fiz uma dedicatória, estava na bolsa. Quando eu contei tudo o caso, ele falou assim, ele olhou para mim e fez assim. Aí ele levantou, deu a volta, foi até mim, eu levantei, ele me abraçou tão forte, falou assim, eu não vou discutir
eu não vou brigar com a sua fé. Segue nessa fé. O médico Ele falou. sabia o que Ele ia vi- acontecer se você tivesse tomado. Aí eu peguei o livro, dei para ele abriu, ficou muito feliz. E eu fui embora para casa. De lá para cá eu comecei a passar com ele uma vez a cada 30 dias. Honrei a minha palavra até a pandemia. Depois da pandemia, Deus falou comigo, você está de alta. Aí eu não fui mais. Simples assim. Resumindo, resenha. Glória a Deus. E estou bem até hoje. O câncer completou 2014, 9 anos. Sim. Tá quase batendo 10, hein? Glória a Esses Deus. dias eu liguei lá, que eu queria passar com ele, não lembro nem porquê. Mas ele não está nem atendendo mais lá, ele aposentou, ele está bem velhinho. Entendi. Mas assim, foi Tá isso. 7, tá 9 com anos. 70 aí. 2. 72, 8-1 já, né? Bastante. Igual o Domingos, né? Domingos, né? É, o Domingos já Domingos tá mais 88, velho. quase 90. Está né? mais aposentado que tudo. É. E o seu doutor Domingos, quando ele me operou, ele falou para mim, a senhora é a penúltima cirurgia que eu faço. Olha. Eu estou pendurando a chuteira. Não que eu não tenha competência, não que eu não possa, mas existe uma regra que a gente vai... Para cirurgia não dá mais. Vou continuar talvez clinicando, cirurgia não mais. A senhora é a penúltima, só tenho mais uma Olha aí. na época. Glória a Deus. Foi assim que aconteceu o processo do câncer. Então, sim, eu tive outra enfermidade e fica para uma próxima. Em 2017 também passei por outra. A gente vai explanar mais nos próximos episódios com a pastora Giovanni. Só Jesus com Cristo, os temas. filho, o que Deus faz é só Ele mesmo, irmão. Não tenho palavras. Maravilhoso. Ninguém explica Deus. Ninguém explica os propósitos de Deus. Quando você passa, tem hora que você fala assim, não estou entendendo nada, mas eu sei quem está. Isso basta. Sim. Essa é a força que você recebe para passar, seja o que for. Claro que a gente tem lutas não só na área da saúde, a gente tem lutas em tudo quanto é área da vida. Sim. Tem hora que você fala assim, Deus, eu não estou entendendo nada. Você respira fundo, você fala, mas eu sei quem está comigo. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que isso aqui vai cooperar comigo, por mais absurdo que me pareça. Por mais que me doa, por mais que seja difícil. Sim. E Ele passa mesmo, irmão. Como Ele passa, como Ele é gracioso. Jeremias fala, né? Que no leito da enfermidade Ele afofa o leito dele. Literalmente Ele afofa. Houve um dia, no final das radioterapias, que eu cheguei em casa, a radioterapia parece que ela suga toda a sua energia. Eu demorei mais de 40 minutos para subir a escada da minha casa até o quarto, de tão, assim, dor e cansaço ao mesmo tempo, efeito mesmo das últimas rádios que foram mais fortes, né? Uhum. E quando eu cheguei lá em cima, eu comecei a chorar, porque eu falei assim, meu Deus, esqueci de trazer água. Deus falou assim comigo, deita e dorme, que eu vou te suprir. Eu dormi, que eu não vi a hora passar, eu dormi umas 4 horas consecutivas. Quando eu acordei, eu era outra pessoa. Olha isso. Amém. Um pique Deus assim, cuidando. que eu falava assim, Deus, o Senhor é lindo. Então é a intimidade, irmão. Eu estou abrindo Sim, aqui a sim. minha intimidade. Sim. Né? É algo que assim, todos nós temos acesso a isso. Não sou privilegiada, não sou melhor do que ninguém. É a intimidade, isso faz parte da minha intimidade. Eu não contaria se você não perguntasse. Entendi. Intimidade a gente não abre, Sim. né? A gente abre a intimidade com Deus quando vai glorificar a Deus, quando vai edificar pessoas, fortalecer outros na fé. De repente fortalecer alguém que vai ouvir a gente falar, está passando por algo semelhante, ou vai passar, Deus já está preparando. Sim. Porque Deus me preparou de tantas as formas, eu olho para trás e falo, como Ele me preparou, embora eu não me desse conta do porquê, do para que Ele me preparava. Glória a Deus. E preparou você para chegar no ministério aqui, né? Para Sim, trabalhar com essa, com a terceira com a idade. terceira idade, né? Sim, Eu acho Trazer que até um pouquinho que você queria cortando falar, né, um pouco, até preparou inclusive esse episódio, né? Sim. Porque até nós conseguimos fazer perguntas antecipadas, preparar um roteiro. E parece que dessa vez nem isso a gente conseguia fazer, mas a gente tinha certeza que ia sair, porque durante o bate-papo dos outros episódios a gente sempre conseguia conduzir. E nesse de te ouvir falar, pastor, a gente foi se enchendo tanto e assim, a gente não falou. Né? Só ouvimos. Eu acho que nós não precisávamos falar nada, porque Deus estava ali
te usando novamente para que quem estiver ouvindo tenha, né, essa bênção, essa unção, esse direcionamento, esse encorajamento. E de todos os pastores da igreja, todos fazem orações maravilhosas, a gente já participou de ministrações assim tremendas. Mas desde que a gente começou a frequentar a INIC, eu falo com a minha esposa, Rafaela, né? Quando a pastora Giovânia faz aquela oração de encerramento, onde no final ela fala que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces, ricas e insondáveis consolações do Espírito Santo, eu falei, Rafa, eu estou de olho fechado, parece que eu consigo pegar, sentir, abraçar as dores. Estou tremendo aqui, porque isso é rico demais. Assim a gente está lá orando, eu consigo materializar as doces, ricas e insondáveis consolações do Espírito Santo. Então eu não tenho nem pergunta para fazer. Não tenho que perguntar para uma experiência com Deus tremenda como essa. E o quanto isso transborda através das suas orações, através da tua palavra, do teu toque, do tom suave de voz. Assim, eu acho que Deus usa cada fio de cabelo seu para mostrar para as pessoas o quanto Ele é bondoso, poderoso. Sem certeza. O que vem na mente é que, e eu tenho certeza que você vive isso, porque tudo é para glória. Tudo é para a glória de Deus. Tudo. Tudo. Até na pregação, né? Até quando o Espírito Santo conduz a revelar, a falar. Quantas vezes meu coração foi assim, impactado direto, assim, por aquela palavra que você estava só revelando. Quantas orações no culto de fé de quarta-feira, ali antes do ofertório? Quantas? Sim. Quantas? Que dá vontade de se ajoelhar e falar assim, Deus, eu estou entendendo. Eu estou entendendo. O Senhor está aqui. Que o Senhor está me abraçando. É aquela experiência que Deus... Por isso que quando Ele falou com você, quando Ele te tocou, que Ele disse, não, tem muito mais. Porque essa experiência do toque, através da sua oração, da sua pregação, nos toca. Louvado seja Deus por isso. Eu nunca tive um feedback assim. Louvado seja e Deus. Jesus, é como se essa experiência agora transmitida nos toca também. Sim, entendeu? E, literalmente. Que você vai para casa e fala assim, não, amanhã é um dia novo, amanhã eu tenho que acordar e amanhã eu tenho que buscar mais ao Senhor. Ele está comigo, Ele vai ser comigo e vai dar certo. E eu vou te falar, ele começa o dia totalmente diferente. Na pegada, sabe assim? Que é justamente esse processo que você passou na sua vida que nos encoraja a seguir e prosseguir, né? E é o que me dá coragem também, diante das lutas diárias que nós temos. Nós Sim. não estamos isentos de absolutamente nada. Nossos pastores também estamos, assim, até, como diz, como ele mesmo falou, na frente, né, na trincheira. Então, as balas vêm em todo lado. E, assim, são ricas e são doces as consolações do Senhor. E Ele não vai falar o que você quer ouvir. Não fica esperando Deus passar a mão na sua cabeça. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de bondade. Ele é tudo que Ele diz que Ele é. Mas Ele é um Deus de justiça, Ele é um Pai que corrige, Ele é um Pai que açoita, Ele é um Pai que disciplina. Sim. Porque Ele nos ama. Exato. Tudo que Ele faz é por amor. Exato. E tudo tem que terminar, né? Eu não sou muito bom no português não, mas assim, corroborar, para redundar numa única coisa. Fazer o nome dEle grande e conhecido. Quando a gente tem esse foco e esse discernimento, pode vir o que vier. Glória a Deus. Amém. E depois dessa lição de vida, eu acho que Jesus na mesa, como diz o Felipe, Jesus na mesa. Nossa, eu estou achando interessante porque você me falou o título e tal, né? Eu fui lá nos versículos, fui estudar e tal. Eu não imaginava que eu ia contar o meu testemunho, é muito interessante. Mas esse é o papel, né? Esse é o papel da gente estar aqui hoje. É tão bom. Tenho certeza, assim, né, que quem está nos ouvindo ou nos assistindo
tá tendo uma sensação de grande paz, né? Glória Sim. a Deus. Porque, assim, eu sempre admirei a pastora também nessa questão, igual o Fernando falou, né? Da oração mesmo, da expressão, da forma, né, que muitas vezes conduz a oração, da forma que conduz a própria palavra, né? É algo muito impactante. Eu, particularmente, não conhecia, né, o testemunho da pastora, assim. E eu sempre falei pra minha esposa, falei, nossa, Cris, você viu que pele linda que ela tem? Ela tem uma pele bonita, né? E a Cris, né, ela sempre repara. Bem que ele comentou com a esposa. Aí a Cris sempre repara também. Ela fala, nossa, verdade, ela tem uma pele tão bonita, né? Ai, que Né, bom. gente? E ó, olha só, ela tem uma pele tão linda e passou por tantas coisas. Tantas coisas, assim, principalmente isso que mexe muito com a mulher, né? Muito mesmo. Muito. Na questão estética, na questão, né, nossa, eu vou de repente ter que perder os meus seios, né, que é algo tão, né, que a mulher preza, os cabelos, né, são as coisas que realmente a mulher, ela zela, né, e se agrada em ter, né, e assim, que cuidado de Deus, né, pastora? É um amor indizível. A gente vê assim, a gente vê esse cuidado de Deus em todos os detalhes, mas percebam, né, gente, que em toda essa história, Jesus sempre esteve no centro de todas as Ele coisas. sempre esteve. Eu costumo dizer uma coisa que Deus me falou numa das madrugadas com Ele. Se eu não for o primeiro na sua vida, eu não sou nada. E você vai passar por caminhos que você não vai gostar. Mas lembre-se, se eu estiver à frente, se eu for o primeiro, você vai passar. Amém. Foi o dia que eu disse para Deus, eis-me aqui, para anunciar o teu nome, o teu reino, glorificar o Senhor. Faça como o Senhor quiser. Amém. Então, assim, quando a gente recebe um diagnóstico assim, falar para você, a gente não sente medo, porque a gente é humano, né? Sim. Mas quando a gente olha para o Deus que a gente serve e a gente traz a memória, o que é trazer a memória que pode dar esperança? É trazer a memória, sua intimidade com Ele. Sim. Você conhece Deus é na intimidade. Você não conhece Deus de outra forma. É no secreto. Com certeza. E à medida que você vai conhecendo, você vai ganhando confiança, né? E mesmo assim, é muito interessante. Às vezes a gente passa situações assim que nem é saúde, nem é vital. Uma adversidade financeira. E a gente se abate, a gente fala, meu Deus, e agora? Mas tem hora que a gente, opa, eu não posso ir por esse caminho, eu não posso me desviar. Eu sei quem Ele é, Exato. né? Eu não sei quem eu sou, porque nós somos instáveis e imutáveis, Ele não. Sim. Então a gente retoma ali, opa, é isso que traz esperança, é isso que traz realmente força. Lembrar quem Ele é em meio à luta. E perceber o que Ele está tratando com você e ser realmente uma pessoa despojada para chegar e falar, não, eu me arrependo, é Íntegro. isso que você está tratando, é isso que você está tratando, né? Glória a Deus. O ministério vai ficar para a segunda Amém. parte, É isso. né? Já Para os é um- outros É episódios. um motivo para voltar. Já é motivo para Olá, hein? voltar. Com certeza. Né? Se Deus quiser. O intuito desse podcast é realmente trazer experiências com Cristo, experiências de vida. Né? A gente pode ter até pensado que o propósito era falar de acolhimento, né? de um ministério, de estar ali, de Sim. envolver. Quem escreve a pauta é Deus, né? E a gente, no começo, quando eu fiz a oração, eu pedi para que ele sentasse na mesa. Né? E eu Não tenho tenha certeza, dúvida. né, que ele sentou, que ele falou, que ele nos tocou. E da mesma maneira que nos tocou, está tocando quem nos assiste. Amém. Amém. Quem, Rafa, Amém. né? Mas eu queria pedir para que ela desse só uma pitadinha para um próximo Boa. episódio, porque ela Vai. comentou um termo, fiquete. Né? Fiquete, é Às vezes verdade. quem assistiu, ouviu, tá pensando, o que é fiquete? fiquete, né? Ah, Até será pra que é um gente chiclete deixar, né? novo? Será que é, né, uma bebida nova? Não. Fiquete no- Ela vai explicar o que é o fiquete. Eu vou dar uma introdução, né? Sim. Em 2008 eu estava no segundo ano, né, do seminário, e naquela ocasião eu participava dos ministérios, assim, eu trabalhava na recepção do culto de mulheres, eu auxiliava as mulheres no que precisasse,
ajudava na IBF, quando meus filhos estavam na fase da IBF, eu trabalhava com casais, sempre no auxílio do ministério, nunca à frente de nada. Pau pra toda obra, já viu isso? É mais ou menos isso. E aí eu estava tranquila, eu estava lá no seminário, eu tive uma matéria chamada Missão Urbana, que o pastor falou assim, olha, agora eu quero, o trabalho que eu vou pedir para vocês é o seguinte, eu quero que cada um faça um trabalho dentro do ministério que vocês exercem. Eu gelei. Falei, e agora? Você ajuda em vários, né? Eu falei assim, agora eu sou assim, eu não tenho ministério, Jesus, que feio, como que eu vou falar isso pro professor? Fui para casa. Isso era uma segunda-feira, né? Porque era, quando mudava os módulos, era na segunda, a primeira aula, geralmente. Então eu lembro que era uma segunda. Eu lembro porque tem coisas que a gente marca. Então, de segunda para terça, na terça-feira de madrugada, 15 para as 3 da manhã, eu acordei. Assim, parecia 10 horas da manhã, de tão preocupada que eu estava, não conseguia dormir. E eu falava assim, meu Deus, o que eu vou falar para esse pastor? Que eu não tenho ministério? Quer dizer, não é vergonhoso não ter um ministério, mas, meu Deus, eu não tenho ministério. Como que eu vou fazer um trabalho em cima de um ministério? Aí eu entrei no escritório, o Senhor falou, senta no computador e digita. Comecei a digitar, ele não parava de digitar. E olha que eu nem sou boa nisso, hein? Quando eu li, eu falei, não estou acreditando, idoso, Senhor. Mas eu trabalho com mulheres que são casais, o Senhor veio me falar, Deus, eu não sei lidar com idoso. E quem sou eu para ensinar alguma coisa para uma pessoa de idade? Deus falou assim, desde quando que é você que faz a obra? Olhei. Aí eu me calei. Aí preparei aquele trabalho, eu tenho ele guardado até hoje. Preparei o trabalho, apresentei para o pastor. Tirei 10. Olha. Aí ele falou assim, que trabalho lindo, esse trabalho já acontece? Eu falei, não. Pastor, é uma longa história, mas eu acho que é melhor não contar ela por enquanto. Como não pode contar? Eu falei, eu não posso contar por enquanto. Mas eu falei para você fazer um trabalho dentro do seu ministério. Como assim não existe? Eu falei, então eu tenho que contar a história. Dá para ouvir? Dá. Então eu contei. Falei assim, olha, pastor, aconteceu assim. E Deus me deu esse ministério. Ele falou assim, que ministério lindo. Quando que você vai pôr isso para funcionar? Eu falei, eu não sei. Deus não falou nada, eu vou no passo a passo. Porque comigo já percebi que é no passo a passo, pastor. Amém. Tirei 10 no trabalho, beleza. Isso foi em maio de 2008. Guardei o projeto, Deus não falou mais nada, eu também fiquei quieta. Continuei minha vida. Quando foi no culto da virada do dia 31 de dezembro de 2008 para 2009, eu estava no culto, no meio do louvor, o Senhor falou assim, no primeiro dia útil deste ano, pega o trabalho e senta com o anjo da igreja, pastor Carlos. Eu fiz amém. Só que até o dia 9, Deus me deu o nome do ministério, me deu a visão, a missão, fui completando. E você ainda não era pastora? Não, eu estava terminando o seminário, estava no segundo ano do seminário. Aí, no dia 9, no primeiro dia útil do mês de janeiro, sentei com o pastor Carlos, marquei, né, sentei com ele, falei, pastor, quero contar para o senhor uma situação. Eu contei o processo, como Deus me deu o trabalho. E eu levei impresso uma cópia. E Deus falou assim, você vai mostrar para ele, mas não vai deixar com ele. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Se ele falar que quer ficar. É verdade. Mas olha como que Deus fez. Ele falou assim, você trouxe? Eu falei, trouxe. Ele começou a ler. Ele fazia assim. Eu falei, ai meu Deus, tá gostando, não tá gostando? Aí ele falou assim, pegou na minha mão e falou assim, tem 4 meses que eu oro para Deus levantar uma pessoa para trabalhar com idosos. Quando que nós vamos começar? Eu falei, então, pastor, não sei. Como assim? Tá pronto? Eu falei, mas eu sinto que Deus ainda não sinalizou o dia. Aí ele pegou o trabalho, fechou e falou assim, é com você e ele. Eu não quero atrapalhar. Nossa, eu saí de lá muito feliz por ele ter tido assim, esse entendimento, né? Essa confiança, né? Falei, glória a Deus, quando Deus está no negócio é bom, né? A gente faz tudo com muita ordem e decência. Sim. Aí fiquei com esse trabalho e comecei assim, Deus, como vai ser isso? Como é que eu vou começar esse ministério? Por onde que eu começo? Deus falou, você vai começar pela escola bíblica. Falei, é um bom começo, só que arrumar professor para dar aula para idoso, Senhor, não vai ser mole, não. Eu falando com Deus. E Deus sorrindo. Deus devia dar muita gargalhada lá.
E aí eu fui falar com o pastor Carlos, falei, olha, pastor Carlos, Deus já deu nome, já deu algumas coisas, e assim, vou começar pela escola bíblica e vou anunciar para a igreja em setembro. Nós vamos começar a partir do dia 27 de setembro, foi a data que Deus me deu. Ele falou, ok. Foi chegando e conversa com um, nunca dei aula para idoso, desculpa, irmão, não vai dar. Conversei com os professores de escola bíblica, né? Ninguém podia. Conversei com o pastor Fausto, ninguém podia. Eu falei, meu Deus, eu entrei em pânico, porque eu já tinha anunciado para a igreja que ia ter o ministério e que no próximo domingo a gente ia começar a escola bíblica. Eu já tinha dado uma palestra para os jovens para falar do ministério, que a primeira pessoas que Deus mandou falar do ministério foi para os jovens. Sim. No dia 25 de julho de 2008 eu preguei para os jovens sobre esse ministério, fiz um slide bacana que Deus foi me dando. Falei, e agora? Uma semana para começar a escola bíblica. Eu tremia, eu falava assim, meu Deus, não tenho professor, como que eu vou começar, meu Deus, meu Deus me ajuda, um desespero total. Uma hora eu estava assim parada, Deus falou assim, fecha os olhos. Eu fechei os olhos e ele me mostrou quem ia dar aula. Você. Aí eu falei, Deus, tem misericórdia da minha alma, eu nunca entrei numa escola bíblica, porque eu fui tão ignorante que achava que escola bíblica era para criança. Eu nem na escola bíblica nunca fui. Como é que eu vou dar aula, Senhor da glória? Aí na hora eu me recompus do susto e falei, não, Senhor, se o Senhor está falando, o Senhor vai me dar graça, né? Porque até aqui o Senhor me conduziu, né? Aí Deus foi dando as aulas, eu fui dando aula e as pessoas ali, muitos idosos chegaram, foram se convertendo e assim começou o FIC. Por que FIC? Felicidade com Cristo é de qualidade. Quando você vê a sigla FIC, F-I-C-Q, o C está maiúsculo. Sim. Então, quando você lê felicidade com Cristo é de qualidade, o com é um C grande, ele não é pequeno, não é uma preposição, porque Deus falou não é somente uma preposição, é Cristo. Então, é felicidade com Cristo, o C serve para as duas, é de qualidade. E o Senhor me deu o versículo para embasar, que é João 15, versículo 5. Dos ramos, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo ramo que permanecer em mim, eu nele, esse dará fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí eu falava assim, não é possível, Deus, o Senhor não erra, mas esse versículo não tem nada a ver com o idoso. Todo mundo usa Salmo 92, usa... Mas eu falei assim, será que eu entendi certo, Senhor? E aí eu tentando mudar o versículo. E não, eu tentando mudar o nome do ministério, que eu falava, tá esquisito esse nome, será que eu entendi certo? Aí vou fazer uma votação, fazia a votação, mandava para os filhos. Deus me catou de jeito, falou, o nome é esse aqui. E o versículo é esse. Eu falei, amém. Eu não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. E assim começou o FIC. Felicidade com Cristo é de qualidade. Glória a Deus. Que Deus falou assim para mim, os idosos estão morrendo espiritualmente. Não porque eles não vêm à igreja, mas porque eles não têm um grupo específico. Alguém que cuide, que pastoreie o seu coração. E eu levanto você. E é muito importante esse ministério, porque às vezes a igreja está em constante transformação, modernizando, mudando isso, mudando aquilo. E às vezes até o idoso bate o olho e fala assim, meu, não se encaixa muito aqui mais, não faz muito, né, meu jeito, vou ficar em casa. E aí acaba ele ficando em casa e acaba se afastando. Sim, né? É o que tem acontecido. Agora, se ele acha o time dele, a galera dele ali, e a que galera tá junto, que tá, eu imagino. A glória de Deus, maravilhosa. Eu imagino. É lamentável, né? Nós vamos trabalhar essa questão. O pastor Carlos falou que esse ano a gente vai trabalhar isso, porque assim, nós estamos num processo que a igreja é uma igreja nova, né? Literalmente, se a gente for observar. Então, muitos não sabem. Fala fiquete, e ninguém sabe o que é isso, por incrível que pareça. E quando eu anuncio que, gente, é um ministério por 50 a mais, ninguém é velho. Não sei se vocês já me viram falar. Gente, a gente só é mais novo há mais tempo. Simples assim. Sim. Aliás, mas existe um preconceito, existe um preconceito, e eu quero falar desse preconceito numa oportunidade. Fica total aberto, já sai daqui com a data marcada. O preconceito é do próprio idoso. Olha isso. Porque quando você fala, eu nunca falei, porque assim, Deus falou para mim, não constrange, porque eles não vão levantar a mão. Entendi. Só de dar o recado no púlpito, a gente percebe que não há adesão. E quando a gente faz o pessoal do ministério, né, a equipe toda, nós temos toda uma frente de trabalho, o FIC tem muitas atividades.
o pessoal faz a abordagem, o pessoal fala, mas eu não sou velho. Sim. Eu não sei se não entende o que é, Entendi. ou se realmente tem um preconceito. As pessoas têm muito problema com ruga, com cabelo branco. Eu não tenho, uso nada. Eu acho que Deus fez de propósito. Porque assim, você sabe a história do meu cabelo branco? Não. Eu te conto na próxima. Fica aí. Mais uma deixa, mais Fica uma a deixa. dica. Tem uma Glória a história. Deus, glória a Deus. Tem uma história. Eu tenho certeza que o pessoal do Fiquete aí vai acessar esse podcast, vai com ouvir, certeza. vai ver esses milagres, vai se interessar Amém. em se parecer mais com Jesus. Seja a vontade do Pai. É O isso Pai aí. só quer uma coisa, Ele quer cuidar. Ele fala, né? Do ventre da tua mãe eu te teci. Até a sua velhice eu serei o mesmo. Então Ele dá essa certeza de que a gente muda muito. Externamente, interiormente, mentalmente, enfim. Mas Ele é o mesmo. Exato. Então Ele acolhe. Ele não se esquece de ninguém. Em fase nenhuma da vida. Nenhuma. Deus. Pastor, e também é algo bem legal, assim, porque hoje nós, né, Rafa e Fir, né, a gente está conseguindo cumprir uma das promessas que a gente colocou como meta, né, nesse podcast, que é atingir também a todos os públicos, né? Isso aí. Então hoje fica essa dica para você aí que está com 50 anos para mais, né? Esse é um podcast especial para você entender que as dificuldades da vida vêm, né? Mas sempre que nós estamos firmados em Cristo, com Cristo, a nossa vida ela tende a florescer coisas novas sempre, né? Aqui está um grande exemplo, né? Sim. Que está a pastora Giovânia nos ajudando a entender todos esses processos, ajudando você que está nos assistindo a entender esses processos, né? Eu tenho certeza que hoje, assim, foi um episódio enriquecedor, né, Rafa? Com certeza, com certeza. Sensacional. Atingir todas as camadas, né? Isso. Cristão Profissa é uma plataforma multiforme. Que maravilha. Então ele veio para atingir lá os 18, 20, 30, 40, 50 e Até afim. os 120. Até os Isso. 120, é isso aí. E a 120 por hora, né? Acelerado, Isso é não podemos parar. Isso é importante. Quem põe a mão no arado não olha para trás. É isso aí. Amém. A gente está justamente desse jeito aí. E glória a Deus. Agradecer demais pela sua presença. Eu agradeço também a oportunidade, agradeço a Deus em primeiro lugar, Ele me surpreendeu. Eu não esperava. Achava que eu vinha responder algumas perguntas sobre o ministério, mas o Senhor é o Deus que faz como Ele quer. E o bom é a gente deixar realmente o Espírito ter liberdade para fazer como Ele quer e o que Ele quer, a hora que Ele quer. Amém. Glória a Deus. Eu me sinto assim, muito agradecida a Deus em primeiro lugar e aos irmãos, né, pela confiança, pelo convite. Alegrou muito meu coração. Que bom, Que que bom. bênção, que bênção. Glória a Superou Deus. a expectativa. Superou a nossa também, com Glória a certeza. Deus, glória a Deus. Deus nos tocou, né? Demais. E nos moldou e moldou todos os planos que tínhamos, né? Mas é uma etapa, é um dia a dia, igual você falou, É um processo. é um processo. Glória a Deus. Bom, pessoal, encerrar aí por hoje. Para você que é mais jovem, que assistiu aí a pastora, que isso edifique sua vida e aproveita essa questão e já encaminha pro vô, pra avó, pro tio, pra tia, o pessoal que tem um pouquinho mais de idade, que às vezes se identifica, né, mais com alguém um pouco mais velho falando, não só velho de idade, mas cheio de vida e muito nova, muito parecida com Cristo, que é maravilhoso isso. Glória a Deus. Maravilhoso. Então aí você que está em casa, compartilha, tá? E aí você que se identificou também, espalha essa mensagem para o máximo de pessoa que você conseguir. Você deve fazer isso, porque Deus quer falar para mais pessoas, quer, né, mostrar ali os seus milagres, quer mostrar aquilo que Ele tem para nós, né? E glória a Deus. Que você continue sendo cristão profissa em tudo que você faz, em tudo que você faz parte. E bora pro ID, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abençoe.